Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será o Dr. Guilherme Rossoni. Guilherme Rossoni Silva de Carvalho é formado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Dr. Guilherme Rossoni possui o título de especialista em Neurocirurgia pela SBN, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, sendo membro titular da associação. Especialista em cirurgia minimamente invasiva da coluna pelo Fellowship, um programa de complementação especializada para médicos. Possui expertise em cirurgia endoscópica da coluna, realizado pela World Spine Center, além do curso avançado de cirurgia endoscópica da coluna vertebral pela IRCAD, o maior centro de treinamento em cirurgia minimamente invasiva do continente. Em 2020, inaugurou a sua primeira clínica para atendimento humanizado em São Paulo. Atualmente, o Dr. Guilherme Rossoni possui 3 centrais de atendimento em 4 endereços espalhados pelo país: São Paulo, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite, Divino, também é um prazer imensurável estar participando aqui, poder compartilhar um pouquinho aí da nossa vivência diária, um pouquinho de conhecimento. É uma honra estar podendo participar aqui do programa. Doutor, com certeza muitas pessoas devem estar perguntando agora, o que um médico, um neurocirurgião tem a ver com agronegócio? E eu até não falei antes o tema do nosso bate-papo de hoje, que é problemas na lombar e coluna que acometem trabalhadores e produtores rurais. Doutor, fale um pouco desses problemas. Vamos contextualizar o pessoal aqui que não está entendendo por que o senhor veio? Perfeito. Isso é um dos grandes clientes, né, do neurocirurgião ou do ortopedista, cirurgião de coluna, no consultório, né, e isso vem sendo cada vez mais frequente aí, são os pacientes trabalhadores rurais, trabalhadores, produtores rurais, né? Ainda mais com o crescimento desse mundo do agronegócio, né, que vai sendo cada vez mais de profissionais com uma rotina de atividade que exige uma carga física muitas vezes exaustiva, causando desgaste de vários músculos, de várias articulações. Isso pode levar a médio e longo prazo, pelos movimentos repetitivos, pela má postura, pelo excesso de carga, a sérios problemas de saúde osteoarticular, né? E a prevalência de problemas no que tange a doença de coluna no trabalhador rural é altíssima na nossa população, né? Então tem alguns estudos recentes, inclusive uma última revisão sistemática de literatura do ano de 2021, né? Que mostra que esses trabalhadores rurais têm 2,5 a 3 vezes mais chances de desenvolver problemas na coluna relacionados ao trabalho em relação à população geral. E quando a gente vê estudos replicados de forma semelhante para trabalhadores rurais, não só do Brasil, na África, na Europa, a taxa de lesão, de problemas associados à coluna também é relativamente alta. Tá? Portanto, é de suma importância a gente trazer aqui algumas orientações e, para quem não sabia, ter uma noção da gravidade, do impacto que isso acaba trazendo para a saúde do trabalhador rural, né? Mas isso é causado devido a quê? Má postura, falta de preocupação ou falta de conhecimento na hora de praticar as atividades? Então, vamos lá. Problema na coluna, tá? É uma coisa que é relativamente normal no ser humano. É o preço que a gente paga por ser bípede. Tá? A Organização Mundial da Saúde estima que 80% da população mundial tem ou terá algum problema de coluna. Seja um problema mais simples, mais fácil de tratar, seja problemas mais graves que podem até necessitar de uma intervenção cirúrgica. Então, ter um probleminha de coluna aqui ou lá é relativamente normal, esperado na população mundial. O principal fator de risco para desenvolver problemas na coluna se chama genética, hereditariedade, né? Então, se você tem um parente, um pai, uma mãe, um irmão com problemas de coluna, você tem uma chance maior do que a população que não tem problema de coluna desenvolver alguma doença. E aí existem os fatores de risco que aumentam esse risco, né? Os principais fatores de risco é obesidade ou sobrepeso, o sedentarismo, o tabagismo, a osteoporose, má postura
e microtraumas repetitivos que a gente acaba acarretando sobre a nossa coluna no dia a dia. E isso a gente vê muito, né, em vários tipos de trabalhadores braçais, a gente vê isso muito no trabalhador rural, onde a gente faz muitos movimentos de flexão, de extensão da coluna, muitos movimentos de agachamento com a coluna curvada, né, sem usar a carga da coxa, dos pés, né, para subir o peso, né? A gente vê muito movimento de torção, né? E não só isso, a gente está falando sobre problema de coluna, mas de uma maneira geral, assim, esses movimentos repetitivos também trazem várias outras lesões musculares, ligamentares e ósseas. Então, esses pacientes são muito mais suscetíveis a tendinites, bursites, epicondilite, que é uma inflamação a nível do cotovelo, tendinite de ombro, síndrome do impacto, síndrome do manguito rotador, que são lesões nos músculos que fazem o cinturão de movimento do ombro. São trabalhadores que também costumam ter lesão em joelho, né, por movimento de flexão excessiva. Então, de uma maneira geral, a má postura, né, por condições ergonômicas, muitas vezes o paciente não é orientado, né, como que deve fazer aquele movimento. A gente sabe que, apesar das normas de trabalho, muitas empresas acabam, né, não fornecendo os itens necessários para a proteção, para a realização adequada da movimentação do funcionário. Então, tudo isso acaba contribuindo para, a médio e longo prazo, para ir perpetuando, para ir gerando desgaste na coluna, nas outras articulações e trazer problemas sérios quando não tratados de forma precoce, né? Doutor Guilherme, é mais comum as pessoas terem esse problema em função da má postura, ou em função do trabalho, às vezes realizado sem tanta preocupação, ou pelos fatores genéticos? A genética influencia muito mais, por incrível que pareça. É muito comum a gente ver aqui no consultório um paciente com uma genética muito boa e é um paciente que está acima do peso, que é tabagista, que está sedentário, e ele está fazendo um consultor de rotina e você faz uma ressonância e a coluna dele está perfeita. E às vezes você vai ver um paciente magro, atleta, super saudável, com uma alimentação regrada, né? E você vê a ressonância ali, uma coluna catastrófica, né? Então a gente sabe que a genética é o fator preponderante, principalmente para algumas doenças de coluna, escoliose, deslizamento de vértebra, canal estreito, que a gente chama de estenose, né? Agora, quando você tem uma genética desfavorável e você dá esse combustível, que são a presença desses fatores de risco, esse risco de desenvolver problemas da coluna acaba se tornando exponencial, aumenta muito, com certeza. No caso de quem tem o problema devido a um fator genético, é mais difícil de se tratar? Exatamente. De uma maneira geral, tá, Divino? 95% dos pacientes que sofrem problemas na coluna, eles vão ter melhora clínica, tá, dos seus sintomas, muitas vezes tornando assintomáticos, ou seja, melhora completa, de forma conservadora, ou seja, sem tratamento cirúrgico, tá? E o pilar do tratamento consiste no que a gente chama de fortalecimento do core, que são os músculos que protegem a coluna, são os músculos estabilizadores, que formam um cinturão em volta da nossa coluna, tá? Então, nesse sentido, são os músculos abdominais, os paravertebrais lombares, os músculos do quadril e os glúteos. Então, a prevenção, a profilaxia, esse fortalecimento muscular é o que vai impedir, ou, se não for possível impedir, retardar o máximo possível a progressão dessas lesões, dessas doenças na coluna. Então, muitas vezes o paciente tendo uma genética desfavorável, quando ele faz esse fortalecimento, quando ele controla os fatores de risco, né, como a gente citou anteriormente, obesidade, sedentarismo, tabagismo, mesmo ele tendo a genética ruim, ele vai conseguir evitar o surgimento ou o desenvolvimento, ou a degeneração progressiva da coluna e das outras articulações, com certeza. Doutor Guilherme, é comum as pessoas mais velhas terem problemas de coluna, dor, né? A minha mãe costumava dizer o seguinte: à medida que você vai envelhecendo, você vai tendo dor em tudo quanto é lugar, né? Mas e nas pessoas jovens? É comum também? Com certeza. Quando aquele dado que a gente falou da OMS, né? 80% da população mundial vai ter uma crise de dor na coluna. Seja uma crise aguda, de rápida resolução, ou uma dor que vai se cronificar e vai acompanhar esse paciente aí por meses, até anos, tá? E, lógico, o ato de envelhecer, onde a nossa coluna vai sofrendo um processo de desgaste natural, lento e progressivo, aumenta os riscos, né? A gente vai desenvolvendo também osteoporose, vai havendo uma atrofia muscular progressiva daqueles músculos que eu citei
anteriormente. Então, há uma tendência da gente ir sentindo dor. Mas dor é um sinal de que não tem alguma coisa no nosso organismo não está funcionando direito. Tem alguma coisa de alarmante ali. Então, sempre é necessário, é preciso investigar a causa base. Agora, com a nossa modernidade, aí a gente vem tendo, né, um aumento cada vez mais frequente, né, de dores em pacientes mais jovens, tá? Inclusive queixas que antigamente a gente não via no consultório. Pacientes, adolescentes, crianças queixando de dor nas costas. Muitas delas relacionadas à má postura, né, pelo excesso de peso das mochilas que eles levam para a escola, que agora vem, né, com os laptops, os minigames, os videogames. Isso. A postura excessiva de flexão do pescoço, olhando tablets, redes sociais no celular. A má postura, jogando mesmo por várias horas videogames na televisão, ou vendo séries, né, nas várias fontes transmissoras aí, Netflix, Prime, enfim, tudo na moda também. Então, tem tido um aumento da frequência, sim, de dor em pacientes jovens. E não só para isso, né? Cada vez mais a população tem se tornado mais sedentária e mais pesadinha, mais obesa. Hoje estima-se que aí pelo menos metade da população mundial está acima do peso, entendeu? Então, a gente vê esse aumento da frequência, sim, em pacientes mais jovens. E no meio rural, é interessante, eu quero voltar a contextualizar, porque antigamente o trabalho na fazenda, ele demandava muita força. E hoje, por exemplo, quem trabalha num trator, quem trabalha numa colheitadeira, não tem que se esforçar tanto, porque são máquinas que têm, muitas vezes, até mais conforto do que um veículo comum. Mas mesmo assim, esses trabalhadores, conforme o senhor mesmo disse, continuam a sofrer esses problemas. E muitas vezes, doutor, a pessoa sente uma dor e ele não se preocupa em tratar aquela dor, ele vai se acostumando com essa dor. É comum as pessoas se acostumarem com essa dor? É bastante comum e, além de ser muito comum, isso pode ser muito perigoso, né? Como eu falei anteriormente, a dor é um sinal de que alguma coisa não está normal no nosso organismo, né? Está tendo algum tipo de fonte agressora. Então, a gente ter uma dor articular, uma dor na coluna, que dura ali poucas horas, poucos dias, que teve alguma relação com um movimento mais abrupto, né, que deu aquela famosa travada, fisgada, isso pode acontecer ao longo da vida com qualquer pessoa. Agora, se é uma dor que vai se agravando, se ela vai passando ao longo dos dias, é uma dor que se torna semanal, mensal, vem aumentando em frequência, intensidade e duração, quer dizer que a fonte agressora sobre aquele órgão, aquela estrutura, continua sendo mantida, né? E a pessoa não está fazendo nada para reverter esse quadro. E o grande problema é que quando a gente toma os remédios, analgésicos, anti-inflamatórios, ações musculares, eles são ótimos, eles vão tratar a dor, mas eles jamais vão tratar a causa da agressão. E muitas vezes a causa da agressão, às vezes pode ser uma lesão mais grave, né? Uma lesão potencialmente cirúrgica. Às vezes a pessoa vai ignorando aquele sintoma de uma lombalgia, uma dor nas costas, uma ciatalgia, que é aquela dor que irradia para a perna, e às vezes a pessoa está com uma fratura na coluna, ou de forma mais rara, um tumor na coluna. E aí, com os remédios mascarando a progressão dos sintomas, ela está se acostumando, quando você vai conseguir fazer o diagnóstico, já é uma doença que está muito avançada, e às vezes não tem mais tratamento, né? A gente fala às vezes de sobrevida por uma questão de um câncer, uma infecção muito avançada. Então, os riscos da automedicação são porque podem atrasar o diagnóstico, né? Podem modificar o prognóstico, a evolução da doença, né? E, além disso, os riscos da automedicação, os remédios analgésicos, anti-inflamatórios, são excelentes para tratar dor, mas tem que ser prescritos por um médico que conheça. E também são remédios que podem trazer uma série de outros problemas quando você faz uso de forma crônica. Então, analgésico, anti-inflamatório, de forma abusiva, pode trazer lesões graves nos rins, lesão grave no fígado, pode causar úlcera estomacal. Então, pode trazer doenças até potencialmente mais graves do que uma artrite, do que uma artrose na coluna. Então, sempre é importante procurar um especialista quando você começa a ter uma dor que está te incomodando, que não está melhorando. Então, é bom procurar um especialista para não mascarar e não retardar o seu diagnóstico. O brasileiro adora uma automedicação, né? Eu tenho um amigo que vira e mexe, ele tinha sobrepeso, ele fez cirurgia bariátrica, mas ele tinha muito, muito sobrepeso, e ele andava com um envelopezinho de Torcilax no bolso. A cada vez que ele sentia dores, ele tomava 2, e ele chegava a tomar 6 ou 8 comprimidos desse por dia.
né? E não foi médico que orientou a tomar, não. Ele tomava por conta própria. Saiu um estudo do fim do ano passado, ano retrasado, né? Que mostrou que o Brasil é o país que mais faz automedicação, que mais promove a automedicação no mundo, tá? E a gente tem a consciência, assim, que quando a gente vê os estudos, a gente vê essa prática no consultório, é um dado alarmante. Quanto maior o nível de conhecimento do paciente, ou seja, quanto maior o nível de escolaridade, mais comum é essa prática. Porque a pessoa vai lá no famoso Dr. Google, Dr. Wikipedia, aí começa a procurar os sintomas, ele já se dá o diagnóstico, né? Já sabe o que ele tem e fala, não, para isso aqui, isso é bom, esse remédio aqui, pronto. O Brasil, esse dado é um dado alarmante, é o país que mais se automedica no mundo. Doutor, em que situação é necessário a pessoa fazer uma cirurgia? Então, como falei, né, até 95% dos pacientes vão ter problemas de coluna que vão melhorar com tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico, que vai envolver fisioterapia, RPG, pilates, o uso de medicações devidamente prescritas pelo médico, né? Agora, existe um pequeno percentual de pacientes, de 5 a 10%, segundo os estudos, que, independente do tratamento, não vão progredir com melhora completa ou até somente com melhoras parciais, ou seja, vai melhorar até de uma forma relativa, mas ainda vai persistir com sintomas moderados ou incapacitantes. Esses casos que não respondem ao tratamento conservador, a gente chama de casos resistentes ou refratários, e aí acabam tendo indicação formal de tratamento cirúrgico. Hoje, a principal indicação de tratamento cirúrgico para uma doença da coluna é o que a gente chama dessa dor refratária, que é aquela dor que persiste, né, ou que não melhora de forma total com tratamento conservador otimizado, ou seja, tentando várias terapias associadas depois de um período aí de 8 a 12 semanas. Existem situações mais graves, onde o paciente começa a apresentar também o que a gente chama de prejuízo ou déficit neurológico, né? É uma perda da função dos neurônios que saem da medula e vão controlar o braço ou a perna. Então, quando o paciente começa a ter um prejuízo no movimento do pé, começa a paralisar o movimento da coxa, do joelho, quando começa a ter alteração dos nervos que controlam os esfíncteres da bexiga, né, que vão controlar o xixi, e também o esfíncter anal, que vai controlar as fezes, isso também é um sinal de alarme e a gente tem que indicar intervenção neurológica de forma precoce para se preservar esses nervos e que o paciente não fique com sequelas, né? Uma situação mais grave é quando a gente tem uma perda neurológica aguda, ou seja, de forma súbita por uma hérnia de disco, ou por uma fratura, ou por um deslizamento de vértebra, o paciente perde os movimentos, né, da cintura para baixo, perde a sensibilidade, perde o controle da urina, perde o controle das fezes, uma situação que a gente chama de síndrome da cauda equina, que é uma compressão de todas as raízes nervosas que estão saindo ali da coluna lombar, né, no final da região lombar. E aí, isso é uma situação de emergência, o paciente tem que ser operado de forma muito rápida para se tentar salvar algum nervo ainda, para que ele não tenha sequelas tão graves. Mas, de forma geral, a principal indicação é a dor que não responde ao tratamento conservador otimizado. Quanto tempo depois de feita uma cirurgia, a pessoa vai retornar às suas atividades? Divino, isso vai depender muito da técnica cirúrgica que vai ser utilizada, né? Com o avanço da tecnologia, o grande avanço da medicina nos últimos anos também acabou chegando para a cirurgia de coluna. Então, quando a gente fala de cirurgia de coluna, os pacientes já pensam de imediato assim que vão ter que fazer rasgos enormes, né, incisões gigantes nas costas, colocar um monte de pino, de parafuso, que vai ter uma recuperação tardia aí de 6 meses na cadeira de roda, com andador. E isso é coisa do passado, isso é coisa de décadas atrás. Com o advento da cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia com câmera de vídeo, a exemplo de como a gente opera apêndice, vesícula, até cirurgia bariátrica por vídeo, a gente consegue fazer cirurgias pouco agressivas, que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas na coluna. Algumas dessas cirurgias permitem rápida alta hospitalar. Muitas delas, inclusive, o paciente consegue ir de alta no mesmo dia, poucas horas depois. Até mesmo, eu falei dessa cirurgia de artrodese, né, de fixação com pinos parafusos, quando a gente compara com as técnicas atuais com as técnicas antigas de artrodese, hoje a gente consegue dar alta com o paciente 24, 36 horas depois de uma cirurgia de artrodese. De uma maneira geral, a gente tem recuperações muito mais rápidas do que há anos atrás.
Quando a gente fala cirurgia por vídeo, por exemplo, paciente que trabalha de home office, né, ou tem uma atividade mais administrativa, burocrática, de escritório, ele consegue voltar com 7 a 10 dias para o trabalho, né, desde que evite alguns abusos, fazer esforço físico, subir essa escada, fazer muito agachamento e sentar por um tempo prolongado. Agora, trabalhadores braçais, trabalhadores que envolvem movimentos repetitivos do tronco, de rotação, de lateralização, atletas de alto rendimento, né? A gente segura um pouco mais. A gente espera um retorno aí mais tardio, com 30, 40 dias. E até mesmo quando a gente fala de cirurgias de artrodese, existem as artrodeses minimamente invasivas, as cirurgias que a gente faz reconstrução da coluna, que coloca implante, que coloca parafuso. Hoje em dia é possível o paciente conseguir voltar para uma vida plena, normal, depois de 2, 3 meses no máximo. Mas quando o senhor fala vida plena... não quer dizer que ele vai ficar 2, 3 meses de molho com o pé para cima, deitado na cama. Pelo contrário, reabilitação física precoce. Com 10, 15 dias, já está fazendo fisioterapia. Esses pacientes saem, via de regra geral, andando do hospital. Um pouquinho de limitação pela manipulação cirúrgica, mas já saem andando, tá? Dentro de casa já conseguem fazer algumas atividades de vida doméstico normais, né? E fisioterapia precoce, para a gente ter uma reabilitação com fortalecimento muscular adequado, para que ele consiga, aí sim, voltar pleno para as atividades de trabalho, para as atividades de lazer, de prazer. Quando o senhor fala vida plena, vida normal, o senhor quer dizer que, feita uma cirurgia, lógico que eu entendi que são em torno de 5 a 10% de pessoas que vão precisar dessa cirurgia, ele vai poder retomar a atividade dele, que muitas vezes é uma atividade braçal, muitas vezes é uma atividade que exige esforço físico, ele vai poder voltar a essa atividade normalmente? Exato. O objetivo do tratamento, seja conservador ou seja cirúrgico, é resolver a dor incapacitante do paciente, devolver qualidade de vida e permitir que ele retorne às suas atividades cotidianas e suas atividades laborais, ou seja, ao seu trabalho. A gente sabe que existem algumas atividades que aumentam o risco de desenvolver novos problemas na coluna. Então, se esse paciente também não modificar o que a gente chama de estilo de vida, se esse paciente não começar a fazer um trabalho de reforço muscular contínuo, se aquele paciente que está acima do peso não realizar trabalho de reeducação alimentar com perda ponderal, se aquele paciente que é tabagista não cessar ou reduzir o máximo possível o tabagismo, e se ele não se policiar durante a prática da atividade laboral, para que faça movimentos adequados, com boa ergonomia, que utilize equipamentos adequados, esse problema na coluna vai voltar. Eu sempre falo isso para os pacientes, de uma forma análoga, o paciente que teve um infarto na artéria coronária, né? Teve um infarto do coração porque obstruiu a artéria coronária. Normalmente porque é um paciente que estava com a pressão descontrolada, com colesterol alto, com a glicose elevadíssima, e é um paciente obeso, que gosta de beber uma cervejinha, que fuma. Se esse paciente teve um infarto, colocou um stent, ou até fez uma cirurgia de peito aberto, né, que é a questão de revascularização, se ele não mudar o estilo de vida depois, ele vai ter um outro infarto. Então, de forma análoga, na coluna é a mesma coisa. Se ele não modificar o estilo de vida, se não modificar as fontes agressoras, ele vai voltar a ter problema na coluna. Seja naquele mesmo nível onde ele operou, ou seja em outros níveis da coluna, em outros segmentos que estavam sadios, mas que pelos hábitos deletérios, né, os hábitos de vida irregulares, não saudáveis, foram contribuindo para degenerar de novo um problema na coluna. Mas o ideal do tratamento, seja conservador, o objetivo, né, do tratamento conservador ou cirúrgico, é devolver qualidade de vida e voltar plenamente às suas atividades. Doutor, o estresse também ajuda, porque no caso de produtores rurais é quase impossível ser um produtor rural e não ser estressado. Com certeza. O estresse, ele libera uma série de substâncias, né, que chamam de catecolaminas. São substâncias envolvidas no estresse, na resposta a uma atividade física excessiva, a situação que chamam de combate e luta, né, ou fuga. Ele acaba gerando um estado de tensão crônica nos nossos músculos. E a contratura muscular é uma causa de perpetuação da dor ou de amplificação de uma dor numa região que já está acometida, fragilizada, né? Fora isso também, o estresse leva a transtorno de ansiedade, pode trazer também sintomas depressivos. A pessoa estressada,
ela tem uma qualidade do sono muito pior. Ela tende a dormir também menos horas do que uma pessoa que não tem essas alterações do nível de humor. E aí a gente sabe que uma boa higiene do sono, uma boa qualidade do sono é fundamental para a regeneração dos músculos, para a regeneração das articulações. Como a pessoa não consegue ter um sono adequado, o músculo que sofreu muito durante o dia, as articulações que sofreram muito desgaste pelos impactos, não conseguem regenerar da forma adequada. E aí no dia seguinte elas acordam, vamos falar assim, despreparadas, desabilitadas, e vão ser submetidas de novo a um novo trauma, a um novo impacto. E acaba virando, então, um ciclo vicioso, uma bola de neve aí sem fim. O senhor já deu várias dicas, mas vamos fazer o seguinte, para finalizar, vamos trazer mais algumas dicas para aqueles nossos ouvintes, espectadores, que estão agora preocupados ou que estão até sentindo alguma dor. Perfeito. Como eu falei, sentir dor não é normal, né? É um sinal de que alguma coisa está errada no organismo. Sempre que você sentir uma dor na coluna, seja no pescoço, seja na região lombar, até mesmo na coluna torácica, que é a região dorsal, aqui na altura das escápulas, se essa dor vier com sinais de alarme, uma dor que irradia para os braços, uma dor que irradia para as pernas, que vem com formigamento, que vem com dormência, que às vezes vem com alteração, né, do controle, tá difícil para urinar, tá difícil para defecar. Se essa perna sua ou seu braço começa de repente a não querer obedecer a comando, né? Isso é sinal de que você tem provavelmente algum pinçamento na coluna, alguma doença potencialmente mais grave. Então, evite a automedicação, né? Procure ajuda de um especialista, não ache que isso é normal. Falar, não, mas todo trabalhador rural sente um pouquinho de dor nas costas. Um pouquinho, toda a população, como eu falei, 80% vai sentir um pouquinho de dor nas costas. O problema é quando isso vai se cronificando e a pessoa vai se acostumando com a dor. E no outro extremo, para a gente prevenir que chegue nisso, o mais importante é a atividade física regular com fortalecimento. Aquele papo sempre massivo que todo médico fala, e que muitas vezes não dá exemplo, né, mas que é a atividade física, ela é importante para a questão cardiovascular, ou seja, para o coração, para o pulmão, para os vasos, mas ela é importantíssima para os músculos. Quando a gente fala de problema na coluna, até hoje é a prática que vai conseguir vencer a nossa genética. É aquela que isoladamente vai conseguir retardar ou prevenir várias doenças da coluna. Doutor Guilherme, quem quiser te acompanhar nas suas redes sociais, obter mais informações, onde é que te acha? Se puderem, acompanhe a gente lá no Instagram, @Dr. Guilherme Rossoni, né, no Facebook também, Dr. Guilherme Rossoni. Lá vocês vão ver muito conteúdo aí, não só sobre problemas da coluna, mas como a neuro surge em todo, né, falando sobre doenças do cérebro, sobre dor crônica. Tem muito vídeo, muito conteúdo interessante. Quem desejar algum tipo de avaliação, tem os telefones lá das minhas centrais de atendimento dos 3 estados onde a gente atua, né, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vai ser um prazer muito grande ter vocês lá acompanhando a nossa rotina, acompanhando o nosso serviço, compartilhando, tirando dúvidas e também, quem sabe, virando pacientes. O paciente de Goiás pode te encontrar em um desses estados, né? Pode, inclusive, muitos falam pela limitação, né, pela distância, a gente também presta atendimento online, a famosa telemedicina, né, onde a gente é possível avaliar os exames de imagem, a gente consegue fazer alguns testes de exame físico também e dar um parecer. E o paciente também que desejar fazer algum tipo de tratamento, seja conservador ou cirúrgico, tendo o convênio com cobertura nacional, a gente consegue fazer esses tratamentos todos por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pelo Espírito Santo. É muito comum a gente receber pacientes do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, aqui principalmente em São Paulo, né, onde eu fico a maior parte do tempo. E vários vêm fazer cirurgias com a gente aqui, voltam para os estados, depois continuam fazendo segmento ambulatorial. É importante. Vai ser um prazer muito grande aí. Eu tenho certeza, o senhor não tem noção do serviço que o senhor prestou aqui para tantas pessoas que estão nos ouvindo agora, que com certeza ou vão mudar algum hábito, ou vão repensar alguns hábitos. Muito obrigado, foi um prazer enorme ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo e sempre que quiser voltar, estamos à disposição, viu? Muito obrigado pelo convite, Divino, obrigado mesmo aí. Importante, né, compartilhar esse conhecimento com todos. Tenho certeza que é um assunto de utilidade pública, que afeta grande parte da população mundial. Sempre que tiver oportunidade, estaremos aqui. Muito obrigado. Grande abraço, viu? Tchau, tchau. Hoje eu conversei com o Dr. Guilherme Rossoni, que é neurocirurgião.
E ele falou sobre os problemas na lombar e na coluna que acometem trabalhadores e produtores rurais. Eu sei, produtor rural, que o agronegócio está estressante, o dia a dia do produtor não está fácil. Você que trabalha também aí na fazenda, às vezes excesso de atividade, né? Mas preste muita atenção, mude alguns hábitos e você vai melhorar a sua qualidade de vida também. E vamos deixar de fazer aquela automedicação? O doutor deixou bem claro, isso prejudica bastante. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe. Com certeza você conhece pessoas que gostariam muito de ouvir essa nossa prosa, até mesmo de assistir esse nosso vídeo. Se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.